podcast dá certo. Eu sou o Wellington. Salve, salve família, aqui é o Anderson. Certo. Hoje tem uma presença ilustre da doutora Verônica. Seja bem-vinda. Muito obrigada Anderson, obrigada Wellington. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que isso. O prazer é todo nosso. Nesse vídeo a gente vai tirar várias dúvidas sobre direito, sobre trabalho, sobre direito do trabalho, sobre várias causas que você pode entrar contra a sua empresa, os seus direitos, né? Sim. Várias coisas que a doutora vai nos explicar melhor, como é que você pode abordar a sua empresa, que tiver alguma legislação fora disso e tudo mais, certo? Sim. Até para enfatizar o que o Wellington está falando, é que muitas das vezes é nos apresentado somente os nossos deveres. Isso, boa. A gente muitas das vezes não fica ciente, não fica por dentro dos nossos direitos. Até quando a gente sai da empresa, quando a gente está dentro. Então ela vai esclarecer muitas dúvidas que a gente vai ter com relação a isso. E tem bastante, hein? Certo. Vamos lá, vamos para a primeira dúvida assim. Fala uma dúvida antes. Vamos lá. Tem bastante gente que vai participar hoje. Hoje vai até ser um conteúdo até diferente, né, Wellington? Verdade, é bastante interativo, porque todo mundo veio perguntar pra gente, queremos uma advogada trabalhista lá, que a gente tem bastante dúvida do nosso serviço, aí mandou umas perguntas pra gente. Exato. Vamos ler um pouquinho. Aí, se você quiser falar um pouco do seu escritório, onde que fica, suas redes sociais. Claro. Eu trabalho na Freguesia do Ó, no Largo da Matriz. Uhum. Quem quiser me seguir no Instagram é @Verônica Advogada e no Facebook também. Certo. Lá nesse escritório tem os outros doutores que atuam em outras áreas também, né? O doutor Thiago, que veio aqui. Né? Uhum. Muito obrigado, hein? A gente está lá. Obrigado por ter indicado a doutora Verônica. Obrigado por ter participado também, né? Então, quem quiser tirar uma dúvida, fazer uma consulta, só chegar lá, @doutora Verônica, é isso? Verônica Advogada. Verônica Advogada, hein? Viu? Já errei, então não vai errar você, pelo amor de Deus. A gente vai deixar na descrição do vídeo, a gente vai deixar as redes sociais dela e o endereço também de onde está o escritório dela. Isso, boa. Vamos lá, vamos fazer uma pergunta para a doutora, né? Tem bastante gente? Nossa, tem bastante. O pessoal encheu a gente de perguntas. Vai encher ela de perguntas. Vamos lá. Mas vamos lá. A Marília está perguntando aqui, o que é desvio de função e como podemos provar isso? Desvio de função. Isso é algo polêmico, muito comum de acontecer. Tanto o desvio de função quanto o acúmulo de função. Certo. Que tem uma diferença aí. Importante saber. O desvio de função é aquele funcionário que foi contratado para a função A e a empresa obriga ele a fazer a função B. Perfeito. Então a gente tem o desvio. Agora, no acúmulo, o funcionário foi contratado para a função A e a empresa obriga a fazer a função A e a B. Agora, para provar isso, normalmente através de testemunha. Então tem que ser alguém que trabalhou junto, que viu qual é a função que ele estava exercendo ali dentro. Sim. Ou através de documentos também. E-mail, demonstrando qual é a função que ele está fazendo. Isso também contribui para a prova, né? Perfeito. Então vamos lá. E quando a empresa contrata com o mesmo cargo? A sua empresa contrata, vai lá, como assistente. E é todo mundo assistente. E você tem vários tipos de meios de trabalho lá, diferentes. Então aí a pessoa foi contratada para uma função de assistente. Isso. E está exercendo outras funções cumulativas. Isso, não, às vezes a pessoa... Ou uma outra função. Porque uma empresa tem vários setores e aí todo mundo é registrado com o mesmo cargo. Aí também é uma questão, pode ser também uma questão de acúmulo ou de desvio. Aí a pessoa vai ter que buscar o judiciário para o juiz verificar qual é o exato cargo que ele estava exercendo ali. E até requerer as diferenças salariais, porque normalmente essa pessoa recebe um salário baixo e deveria receber muito mais por causa desse acúmulo, né, ou desse desvio. Então só mesmo no judiciário. Aí entraria como equiparação salarial, no caso? Não seria uma equiparação salarial porque não tem ninguém que está ganhando a mais que ele ali, né? Certo. Então, como todos estão recebendo um valor baixo com uma função baixa, um piso, por exemplo, então seria mesmo essa questão do acúmulo ou desvio, para que o juiz verifique qual que é a função que ele realmente exercia e qual que seria o salário, para ele requerer essa diferença, né? E se outra empresa que tivesse a mesma função e ganhasse a mais e fosse registrado e você em outra empresa fizesse a mesma função que na concorrente, por exemplo, e ganhasse menos? Aí na empresa, diferença de empresa, isso
não é relevante. Teria que ser na mesma empresa. Não, é porque assim, às vezes é um cargo é o mesmo cargo exercido nas duas empresas, mas só que uma reconhece e paga o funcionário de acordo com o piso e a outra não. Vai, por exemplo, lá na sua empresa tem conferente? Tem conferente. Então, aí tem você pode ser um assistente e o outro é conferente. Então, sim. Então, nesse caso, seria provar que ele é um conferente, não um assistente. Aí sim, nesse caso sim. Porque aí você vai pedir a diferença salarial. Seria, no caso, ele tá contratado como assistente, é isso? Isso, vai. Então ele recebe lá o piso de assistente. Eu sou assistente em uma empresa e o Anderson é em outra empresa. Nós somos concorrentes. Sim. Mas só que eu ganho como assistente e ele ganha como concorrente. E a gente trabalha, e a gente faz a mesma coisa. Se provar na justiça que ele realmente fazia uma função de conferente, é isso? Isso, não é? De conferente, aí ele tem que receber como conferente. Perfeito. É bom as pessoas saberem se manterem. E o principal de tudo, prova. A gente sempre tem que estar com provas. Vai guardando as provas, às vezes vem um cliente no escritório e fala dos direitos. A gente vê que ele tem o direito, mas ele não tem prova. Ele fala, já joguei tudo fora, não tem nem holerite. Então, gente, do jeito é guardar tudo. Deixa tudo lá arquivado em casa, porque nunca se sabe quando vai precisar, né? E-mails, conversas em WhatsApp, tudo. Tem que guardar tudo. Perfeito. Boa. Maravilha. Muito bem. Vamos lá, para outra pergunta. Essa já rendeu, hein? Rendeu bastante. Vou tomar um cafezinho aqui. Opa, vontade. O advogado ama café. A Janaína está perguntando. O que é de... não, isso aqui já foi. O Marcos está perguntando. A empresa pode te mudar de escala e turno? Poder pode. Né? Se a empresa necessitar dessa troca por alguma questão estrutural, pode. Mas não pode atrapalhar a vida do funcionário. Por exemplo, ele faz faculdade à noite e a empresa sabe que ele faz faculdade à noite. Aí não, porque vai estar prejudicando ele. Então tem que ter um acordo entre empresa e colaborador, sempre. Tá? Sempre um acordo. Isso. Perfeito. Essa é uma questão importante também para as pessoas saberem, né? Porque às vezes você fala assim, eu não consigo trabalhar à tarde. Mas tá precisando. Não, mas eu não consigo por causa disso. Mas você é contratado a sair lá, então não tem essa. Obrigado, você é obrigado, você é contratado. Tem que ser documentado, inclusive. Aí às vezes o funcionário acaba lá assinando, dizendo que concorda na mudança do turno. E na verdade ele não concordava, então tem que tomar muito cuidado. Tem que assinar um termo? E a questão contratual, ele é contratado para trabalhar das 7 às 3. Aí depois de 6 meses, transferem ele para o período do fechamento, que é das 2h30 às 10h20. Normalmente no contrato está escrito se pode mudar de turno, se pode mudar de horário, então é bom sempre analisar o que está assinando. Sempre ler, né? O principal é leia tudo que vai assinar, sempre. Certo. E se tiver em dúvida, antes de assinar, é bom contratar um advogado e atrás do advogado de confiança para olhar. Fala, posso assinar isso, doutor? Posso assinar isso, doutora? Aí quem tiver com dúvida... Seria uma advocacia preventiva. Né? Sim. Problema. Uma consultoria, né? Para ele já assinar o contrato já sabendo o que ele estava fazendo, né? Isso, exatamente. E muitas das vezes a gente só assina, às vezes nem lê direito. Então vamos prestar atenção, hein? Parte de cláusula. Vamos lá, mais uma, hein? O Henrique está perguntando. A empresa pode mudar de localidade e você ser obrigado a ir junto? Ou ela tem a obrigação de te desligar caso você não queira? A empresa vai mudar de localidade, vai para uma outra cidade. Se for para uma outra cidade, aí o funcionário ele pode ir ou então ele vai pedir a demissão. Tá? Mas porque a empresa deixou de estar trabalhando naquela região, então isso não tem jeito. Se ele não quiser, ele vai ter que mesmo pedir a demissão. Ele poderia entrar com um acordo com a empresa para ele não ser prejudicado? Sim, tem a possibilidade do acordo. Agora, depois da reforma da CLT, a gente tem essa possibilidade de fazer um acordo, sim. Perfeito. E tipo, a culpa não é dele, né? A empresa está se transferindo para outro local, sim. Às vezes vai ficar agora, fora de... se a empresa tiver outros postos, aí não. Aí a empresa pode realocá-lo num posto próximo à sua residência. Mesmo com o CNPJ? Às vezes é do mesmo grupo, né? Uhum. Isso que teria que analisar. Se é do mesmo grupo, aí tudo bem, não tem problema. Perfeito. Vou ler outro aqui. Desculpa que só tem a terceira série, eu tenho meio dificuldade de... Eu tenho que organizar para não me bananar aqui, muita gente participando. Lê a primeira.
Isso aqui eu acho que não. Por quê? Já foi? Essa parte de transferência também. Essa é boa, a primeira é boa, a primeira é boa. Ó, o que se caracteriza abuso de poder ou de cargo? O Wesley está perguntando. O abuso de poder no ambiente de trabalho, né? Isso, por exemplo, um superior hierárquico, ele começa a tratar mal seus subalternos por conta da função dele. Ele está acima, então ele começa a humilhar os funcionários, tratar todo mundo mal, fazer essa perseguição. A gente fala no império do medo, que a gente fala muito das ações trabalhistas. Isso é errado. Então, se o funcionário estiver diante de uma situação dessa, o que ele deve fazer através de testemunhas, de provas, entrar no judiciário e requerer o dano moral, porque isso é assédio moral. Entendi. Então é errado mesmo. Então ele ficar tipo te perseguindo assim, você vai fazer isso, você tipo, o Anderson não gosta de fazer tal coisa, ele vai, Anderson, vai lá você fazer. Então, sempre ele fazer, sempre ele... Se ele está tratando ele de forma diferente, ainda é um assédio moral. Inclusive essa questão da mudança de posto, em alguns casos pode até dar o assédio moral, sim. Se, por exemplo, ele ficar mudando, o superior muda a pessoa de posto toda hora, sabe? Sim. Um dia na Zona Sul, outro dia na Zona Leste, outro dia na Zona Norte. Isso pode ser uma perseguição também, pode caracterizar o dano moral também. E se for, a empresa tem 10 setores, aí hoje o Anderson está lá em um, aí depois amanhã está em outro amanhã está em outro, e assim, as pessoas ficam jogando ele de setor a setor. Ah, sim, isso também pode ser caracterizado um assédio moral. Uhum. Porque a gente tem que verificar a razoabilidade, né? Uhum. Às vezes precisa de uma ajuda num outro setor, num dia eventual, ou é um setor que o serviço é bem próximo do setor que você trabalha, aí não tem problema. Agora, quando é uma coisa muito rotineira, você vê que aquilo é uma perseguição, aí tá errado e cabe sim o dano moral. Porque às vezes a pessoa tá desmotivada, né, e aí fala assim, então você vai pra lá, vai pra cá, só pra acabar você... você... pedir demissão também. Então a gente tem que analisar o caso concreto, né? Porque às vezes a pessoa está sofrendo essa perseguição e não é culpa dela. Então realmente aí cabe uma ação nesse caso. E às vezes possa ser que esteja passando batido, né? Ali no sigilo, né? Sim. Ele vai lá no particular e fica ali, né? Desmotivando a pessoa, fazendo com que ela desista até do trabalho para essa demissão. A empresa não quer dispensar para pagar as verbas rescisórias e faz de tudo para que esse empregado peça as contas. Isso é triste, mas acontece muito. É verdade. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui é importante também, sobre pagamento. Todo mundo, quando mexe com dinheiro, ficam bravos, né? Ó, a Nayara tá perguntando, erros de pagamento, tem que esperar o próximo pagamento para poder receber? Assim que se verifica um erro, já tem que buscar o RH para que ele corrija imediatamente. Agora, no que diz respeito a prazo, até multas, isso vai estar lá na convenção coletiva. Então é importante que todo mundo sempre leia a convenção coletiva da sua categoria. Entra no site do sindicato e dá uma olhada. Às vezes está escrito lá, a empresa até 5 dias deve pagar a diferença. E se não pagar, tem multa. Então cada categoria vai ter lá especificado como que vai ser tratado esse caso. Porque assim, se você tem um carro para pagar, uma parcela de uma casa para pagar, você tem juros se você não pagar na data exata. Então você programa, você recebe no 5º dia útil, então no 5º dia útil eu vou pagar minhas contas. Não recebeu e aí? Não recebe, exatamente. Vai ficar no prejuízo, né? Porque você vai cair com os juros, né? Se a empresa não te pagar. Com certeza. Por isso que é bom sempre olhar a convenção coletiva, que vai estar tudo lá. Viu? Boa. Na mesma dica. Olha. Olha, essa daqui é polêmica. Eu gosto de todas. São polêmicas. Cara, só perguntas boas. O Victor tá perguntando. A empresa pode falar pro colaborador que está descontente pedir as contas? A empresa obrigar o empregado a pedir as contas? Não, fica falando assim, se você está descontente... Tipo induzindo ele. Isso, pede as contas pra você. Pede as contas e vai embora. É exatamente igual o que eu acabei de falar, da assédio moral. Então a empresa está obrigando o funcionário a pedir as contas porque ela não quer demiti-lo, não quer dispensá-lo. Né? Então até cabe a rescisão indireta nesse caso. E a rescisão indireta, ela é como se fosse uma justa causa inversa. Quando a empresa não está contente com o que está acontecendo, ela dispensa o funcionário. Se o funcionário faz alguma coisa errada, uma falta grave, ela dispensa por justa causa. Quando a empresa faz uma falta grave, que seria esse caso, por exemplo, aí o empregado pode entrar com a rescisão indireta.
Então ele vai no judiciário e pede para a rescisão dele ser feita perante o juiz. Então, E receber todas as suas verbas rescisórias, tudo direitinho. então a pessoa chega lá no chefe, pô, eu preciso ser desligado e tal, porque eu não quero mais aqui, ou por N motivos, se você estiver descontente, perde as contas. Porque a gente não vai mandar você embora. Tudo bem, a empresa também não é obrigada a te mandar embora naquele momento, né? Mas também aí, se você faz isso, aí você vai lá no RH, ou você vai lá em outros setores, e aí ficam te julgando. Se você quiser, você perde as contas, porque aqui ninguém manda embora. Assim já vai começando a gerar aquele assédio moral, é isso? Sim. Aí, nesse caso, se a pessoa pedir as contas, fizer o pedido de demissão, Uhum. ela vai perder diversos direitos. Não vai conseguir sacar o FGTS, não vai ter a multa de 40%. Como a empresa está agindo errada, o que ela tem que fazer? É entrar na justiça com a rescisão indireta. Aí, essa rescisão indireta, que seria uma justa causa inversa, uma justa causa que o empregado aplica na empresa, aí ele vai lá ter os seus direitos resguardados. Direito à multa do 40%, a sacar o FGTS, o seguro-desemprego. Então, o ideal é isso. Sempre que a empresa estiver agindo de forma errada, o que o funcionário tem que fazer é não pedir demissão, e sim entrar com a rescisão indireta. Ainda trabalhando. Isso, exatamente. Então, ele vai... aconteceu alguma coisa que não tem como continuar na empresa, a empresa não vai dispensar esse funcionário, o ideal é não pedir demissão, ir atrás de um advogado de confiança para dar uma rescisão indireta. O Thiago sempre salientou isso aí, né? Que tem que ser um advogado de confiança. Porque senão... Tipo você, por causa que ele confia também. Ótimo. Vamos lá. Esse aqui já foi. Esse daqui também é polêmico. Só tem pergunta polêmica, o pessoal gosta de percussão. A Carol tá perguntando aqui, não é a nossa produtora. Outra, hein? Ela tá perguntando, é verdade que o acúmulo de suspensões pode se caracterizar uma justa causa? Se sim, em quanto tempo? Pode. Essa questão da justa causa, ela é muito relativa. Não tem uma tabela de quantidade de advertência ou de suspensão que vai dar uma justa causa. Vai depender da gravidade do fato. Então, a pessoa recebeu muitas suspensões. Por que foram feitas essas suspensões? O que aconteceu nesse caso concreto, né? Então, a justa causa sempre vai ser aplicada quando o empregado estiver fazendo algo muito grave na empresa ou acumulando todas essas advertências, você percebe que se tornou algo muito grave. Por exemplo, embriaguez no trabalho, ou então ele tem a embriaguez habitual, todo dia ele já chega alterado na empresa, ou ele está maltratando todo mundo dentro da empresa, cometeu algum crime, às vezes um furto na empresa. Então, tudo isso tem que ser analisado, porque é muito difícil você falar, olha, isso é justa causa e ponto. Tem que analisar o caso concreto mesmo. Perfeito. E como é que é solucionada a justa causa? Porque a pessoa só sabe só, isso pode dar justa causa, mas como é que é tratado isso? Porque assim, a gente nunca, eu pelo menos não conheço ninguém que foi mandado embora por justa causa, então vai pro juiz, como é que A justa causa ela é bem complexa mesmo de se provar, e normalmente aplica-se a justa causa, porém esse funcionário normalmente ele vai até o judiciário para questionar. Aí o juiz que vai analisar, sim, o juiz vai analisar e confirmar ou não a justa causa. Então o funcionário ainda tem o direito, de questionar no judiciário. Tipo, não é porque ele está sendo mandado embora por justa causa, significa que ele realmente mereça ser. Exato. Então ele vai até um advogado e vai falar, olha, eu fui dispensado por justa causa e olha só o motivo, é esse. Aí o advogado vai analisar e vai falar, olha, aqui dá pra gente questionar sim. Porque eles não deveriam ter te mandado por justa causa. Sim. Aí vai para o juiz e o juiz que vai dizer se realmente essa justa causa é válida ou não. Perfeito, é reversível. Bom que as pessoas podem, né, se defender. Até quando às vezes recebe a justa causa, muitas vezes é muito pejorativo o funcionário estar sendo mandado embora por justa causa. Sim, nossa, aí, muita gente julga, né, fala, nem sabe o que aconteceu. E também tem um medo assim, a empresa não vai te mandar embora. Aí você começa a não querer fazer as funções também. Aí o chefe começa a falar assim, ó, se você não fizer isso, eu vou te dar advertência, depois 3 advertências uma suspensão e 3 suspensão é justa causa. Então aí já aconteceu. Não, né? aí fica aquele assédio moral, né? Que fica tipo te minando, assim, ó, se você fizer isso, eu vou te dar 3 advertências, depois 3 suspensões e eu já te mando para justa causa. Ou você entra na linha
ou eu vou te mandar embora justa causa. Nesse caso, a gente já vê que é um assédio moral Isso. também. Mas é claro, às vezes o funcionário tá tendo desídia, ou seja, ele não tá fazendo mais nada ali, não tá mais produzindo, não quer saber de nada. Aí cabe também a justa causa. Ah, é? Você não trabalha, não faz mais nada, né? Então, não tá mais produzindo, então pode dar uma justa causa. É claro, tem que entender o porquê, o que aconteceu ali, né? Será que a empresa não está motivando mais esse funcionário? Será que ele adquiriu alguma doença psicológica? Porque tem muito isso também. Às vezes a pessoa está com um problema psicológico por conta de uma pressão, por isso não está produzindo. Então tudo tem que ser analisado. Por isso que a justa causa é muito relativa, é algo muito subjetivo. A gente tem que analisar caso a caso. Perfeito. Pô, tem umas aqui também, na minha cabeça, hein, ó. O Gustavo está perguntando. Esse daqui, não sei se eu não estou entendendo. Qual que é a porcentagem de colaboradores CLT e de temporários? Que a empresa pode ter, assim? Não tem uma porcentagem, um número específico. O temporário ele é para uma situação específica de um momento em que a empresa está produzindo mais. Então é algo sazonal. Por exemplo, uma empresa de uma loja, na época do Natal, ela vai estar trabalhando muito mais, então ela tem uma demanda maior. Então, para aquele período, ele vai poder ter o temporário. Ou então, um temporário para alguém que saiu de licença maternidade, para cobrir naquele período da licença maternidade, ou alguém auxílio-doença. Então, é só para esses dois tipos de situações. E o funcionário temporário tem qual o tempo de carteira que ele pode ter? O prazo é 180 dias, prorrogável por mais 90. Então são 9 meses. Nossa, o advogado não é bom. É 9 meses, 9 meses. 9 meses seguintes, né? Isso, 180 mais 90. Às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos, né? Vamos lá. Que dá 270 dias. Então, a doutora falou sobre a rescisão direta, né? Tem uma pergunta relacionada a isso, né? Qual que é a diferença entre rescisão direta e a indireta? A indireta é o que eu falei para vocês, que seria essa justa causa inversa. Perfeito. E a direta são todas as outras. Então, a dispensa imotivada, a dispensa por justa causa, essa seria a direta. Perfeito. Essa aqui também, a doutora até explicou um pouco quais são os motivos que pode mandar um colaborador embora por justa causa. Isso. Desculpa. Não, pode falar. Não, São todos esses motivos, ou seja, uma situação gravíssima, uma falta grave. Cometeu uma falta grave ali, um ato de improbidade, um crime, tratou mal as pessoas lá dentro, agrediu fisicamente, abandono de emprego. E ele acabar por instinto se defendendo também, agredindo também. Aí já é uma situação diferente, né? Então alguém agrediu ele, só se defendeu? Isso. Não, aí nesse caso não. É claro que vai ser analisado, vai ter um processo até criminal, vai se verificar quem que é o culpado. Então, no primeiro momento ele foi só vítima ali e se defendeu. Perfeito, caracterizado legítima defesa, assim. Sim, o Anderson trabalha com alimento, assim, e se chega lá, um cara tá lá no estoque lá e come a coisa, come um biscoito. Acontece. Isso também está errado. Então ele provavelmente vai receber ali uma advertência. Agora, se ele fizer isso reiteradamente, pode ser que ele venha a ser dispensado. Mas comendo justa causa, não. Comer uma vez, isso é muito, muito desproporcional para uma punição de justa causa. Para isso, é claro que é bem subjetivo, mas eu entendo que o certo seria uma advertência. Tá? Agora, se a pessoa fizer mais suspensão, uma vez, 2, 3 vezes, aí vem uma suspensão. Agora, se for muitas vezes, aí é uma justa causa, porque está tendo muito prejuízo à empresa, ele não está sendo um bom funcionário. Né? Certo. Então, aí depende da gravidade, então, isso, do caso, não adianta. Não tem uma tabela que diga quantas vezes, quantas advertências, quantas suspensões. Depende da gravidade. E o furto, como é que ele é enxergado assim? O furto é algo grave mesmo, gravíssimo. Então, normalmente já se dá uma justa causa de cara. Já é uma questão que não precisa ter uma advertência, uma suspensão, para depois a justa causa. Aí já seria uma justa causa de cara. Como também a embriaguez. Aí já seria uma justa causa logo de cara também. Entendi. Aí o pessoal também chega lá no seu consultório, tem esses mesmos tipos de dúvida? Tem. Essas são as dúvidas mais comuns que tem. Também a questão de salário por fora.
Tem muita empresa que paga um valor por fora. Paga o valor paga do hora limite, extra por fora. pagar a hora extra por fora, então um bônus. Fala assim, isso aqui é um bônus porque você é um bom funcionário, vou te pagar todo mês 300, 500 reais por fora. Isso tá errado. Tudo que você vai receber tem que estar no limite. Então aí dá para entrar na justiça para pedir todos os reflexos sobre esse valor. Porque às vezes a pessoa vai receber o 13º, as férias, e esse valor não vai ser contabilizado. No FGTS não vai ser contabilizado. Então dá para pedir todas essas diferenças. Isso é algo muito comum, que acontece bastante. Tem uma pergunta que eu tô lembrando aqui, não preciso nem ler, porque já tá na minha mente. Essa é a pergunta do Anderson. Com relação ao FGTS, quanto tempo a empresa tem para pagar o funcionário? É no mês subsequente. Então, todo mês tem que estar depositado lá certinho. Então, você sempre pode ir acompanhando pelo site da Caixa, ou aplicativo. Todo mês tem que depositar. E se a empresa paga em 4 meses? Está errado. Inclusive, cabe a rescisão indireta nesse caso. Sério? Sim, porque é uma falta da empresa, uma falta grave da empresa. Ela tem essa obrigação de depositar todo mês. Se ela não está depositando, então o funcionário pode entrar com a ação. Se ela falar, eu depositei, mas não está no aplicativo, não está na conta, tem que estar, né? Tem que estar visível, não tem como, né? Claro. É importante o funcionário estar acompanhando o limite de pagamento. Tem que Tem gente que esquece, né? Só se a empresa participou do programa do governo, no período da pandemia, que poderia parcelar o FGTS. Fora isso, tem que estar lá mês a mês. E esse programa já acabou também. Já né? acabou, já foi no ano passado. Então, se ligar aí, pessoal. Se atualizar. Deixa eu perguntar uma coisa também. Eu fui promovido, mas só que eu não recebo, falo assim, você vai ser promovido, mas você tem uma experiência de 6 meses, mas você já exerce a função. É certo você não receber pela função e tem 6 meses de experiência no cargo? Não, tem que. Se a sua função já é outra, já é uma função superior, você já tem que receber de imediato. Caso contrário, também cabe. Primeiro, tentar resolver. Sempre tudo tem que tentar resolver com o RH, com o superior hierárquico, mas se não der certo, aí é ação mesmo. Não tem jeito. Aí dá para pedir esse período todo. Porque você já está trabalhando nessa função, então você tem que receber por ela. Eu tenho quanto tempo para depois que eu sair da empresa ou que eu estou trabalhando para entrar com a ação? Isso. Até 2 anos. 2 anos? Isso. Então tem que estar ligado com isso, porque se passar de 2 anos, aí prescreve. E o importante também é que a gente só tem direito dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos de trabalho. Então, se a pessoa trabalhou bastante tempo, ela tem que. O certo é ela sair da empresa e já imediatamente entrar com a ação, porque vai. Acabando o tempo. Vai como se fosse consumindo aqueles primeiros anos. Legal. Né? Acontece muito das pessoas pedirem a demissão indireta? A rescisão indireta. Sim, muito. O grande problema é quando a pessoa procura a gente depois de pedir demissão. Porque a gente tenta uma nulidade, anular essa demissão, só que não é o mais assim, o indicado. O indicado é, sempre que tem um problema, já ir atrás do advogado e falar, olha só o meu caso, né? Dá para entrar com uma rescisão indireta? Aí analisa e fala, sim, dá para entrar com uma rescisão indireta. E é bastante, a procura é bastante. É muito burocrático esse procedimento, assim, ela fica receosa, a pessoa fala, putz, mas... Vai demorar com o tempo, né? Às vezes ela nem sabe o que significa rescisão indireta. Aí, às vezes, por não conhecer, ela acaba não optando por isso. E ela fala, quanto tempo será que eu vou receber? Que a lei vai determinar que eu realmente tenho que receber meus direitos. Sim. Demora muito esse processo? Isso também, a gente não tem um prazo. Então, a gente entra com a ação, já vai ser marcada uma audiência, e aí nessa audiência pode ser que tenha um acordo, né? Se não tiver um acordo, aí vai para o juiz dar a sentença, a decisão deles. Não existe um prazo. Tem vara que o juiz é rápido, tem vara que o juiz demora, às vezes demora alguns meses, às vezes demora 1 ano, por exemplo, e a empresa também pode recorrer. Então, o certo, o melhor é sempre a composição, sempre o acordo, que a gente preza o acordo, desde que seja um acordo benéfico para os 2 lados, porque às vezes a empresa faz umas propostas absurdas que não tem vou pagar 30 reais em 3 vezes. Aí não dá. E as licenças? Maternidade, paternidade, casório, luto. Tem empresa que também não nega esse direito? Esses direitos, eles estão previstos em lei. Eles precisam ser acatados, e se não forem acatados, também
tem que entrar com ação, né? Entendi. Infelizmente é a única saída. Mas é mais difícil De não- desses problemas, né? É. O que a gente vê é dispensa da gestante. Ah, Isso olha a só, a gente vê próxima bastante. pergunta tava aqui, hein? Ah? É. Aí a gente entra com ação para ou reintegrar ou indenizar. Ah, Isso é o que a gente vê. a empresa tem que fazer se for no caso de mulher, tem que fazer um exame? Quando ela faz o exame nacional, tem que ter o exame de gravidez? Se ela Não, assim, informar eu... que ela é gestante, aí É. ela tem que sim, tem que entregar na empresa. Ah. Assim que descobrir a gestação, já tem que informar a empresa. Assim, a empresa não é obrigada a fazer esse teste no exame demissional da funcionária? Não, obrigada não. Não. Ah, obrigada entendi. não. Às vezes ela é dispensada e descobre que estava Sim, gestante. entendi. Aí a gente também tem que pedir para retornar. Claro, ela vai entrar em contato com a empresa e falar, olha, eu estava gestante. Se a empresa falar, não, tudo bem, então pode retornar ao trabalho. Agora, se a empresa falar, não quero saber, aí ela tem que entrar com a ação. Vai ser indenizada. Ou ela vai ser reintegrada Ou vai ser reintegrar ou indenizada. indenizar. Das Isso, duas, exatamente. Legal. Tem outra pergunta? Tem bastante aqui, ó. Tem um monte. Vamos lá. Acidente de trabalho. A pessoa se acidentou e ela tem quanto tempo de estabilidade no serviço? Ela tem estabilidade de um Isso, ano. estabilidade. Ela Estabilidade de fica um ano. Isso, um ano ela tem que ficar na empresa. A empresa não pode dispensar. Entendi. E quando ela tem sequelas desse acidente que foi causado por uma falta de estrutura, uma falta de segurança de equipamento da empresa? Ah, sim. Isso é muito comum também de acontecer. E aí a perícia vai analisar, vai passar por uma perícia. A perícia vai analisar se essa sequela ocorreu por conta desse acidente de trabalho. E a empresa tem que indenizar, às vezes por dano estético, dano moral, dar toda a assistência para ela. Às vezes a pessoa perdeu um membro, por exemplo, aí ele vai precisar de algum equipamento, tudo isso, medicamento, tudo a empresa tem que dar de assistência. Se não der essa assistência, aí tem que entrar com a ação. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Mais uma pergunta. Assim, eu costumo dizer, né, que a empresa é obrigada a cuidar do funcionário enquanto ela estiver no período, né? Então isso chama custódia, né? Nós estamos pela custódia da empresa. Explica um pouquinho pra gente sobre isso, porque tem empresa que você se acidenta e ela não chama um táxi, uma ambulância, não te encaminha pro médico, simplesmente fala, se você quiser ir pro médico, pode ir embora. Se caso acontecer alguma coisa, explica mais pra gente essa parte pra gente, por favor. A empresa ela é obrigada a prestar toda a assistência. Ocorreu o acidente, ela tem que chamar a ambulância, prestar socorro, fazer todo o acompanhamento, medicamento, todos os especialistas, médicos, fisioterapia, tem que dar toda essa assistência. O transporte também, porque tem gastos com os transportes até o médico, até o fisioterapeuta, tudo isso a empresa é que tem que pagar. Uhum. E é bom que o funcionário, caso a empresa não pague, que ele vá guardando todos esses recibos. Tudo que ele tiver de gasto, ele tem que guardar os recibos para depois, se for o caso, pedir o reembolso. Perfeito. Entendi. Então, se você se acidentar e a empresa não te levar no UPA, pega o comprovante do Uber lá. Porque acontece, né? Às vezes você tá passando mal e às vezes até pior, porque às vezes se você for sozinho, se você já tá ruim para não desempenhar a sua função, imagina para você ir pro hospital sozinho. Você não tá. Exatamente, com Então, certeza. pode ser danos futuros. Então, o pessoal chega lá no seu consultório com esse monte de dúvida assim, ou não? Sim, as dúvidas são muitas. São Essa sempre- parte de acidente é muito. Inclusive, do período no itinerário, indo para o serviço, voltando, às vezes a pessoa se acidenta Certo. e agora o entendimento é novamente de que tem que ser indenizado. Então, a gente, caso a pessoa está indo para o serviço e se machucar, a empresa ela tem que prestar toda a assistência e no serviço também. Então, isso a gente vê muito. E tudo provar, né? O que a gente vê muito é isso. A pessoa vem com as dúvidas, não tem como provar, e isso que dificulta. Então, esse é um caso bem comum. A questão de horas extras também. Isso é muito comum. As pessoas fazem as horas extras, não recebem pelas horas extras, ou recebem de forma errada. Ou quando recebe, não recebe no olerite. E não receber no olerite é prejudicial, porque a pessoa não vai estar tendo os reflexos nas férias, no 13º, no FGTS, ou então trabalho noturno. Às vezes a pessoa fica depois das 10 horas da noite fazendo hora extra e não recebe nem a hora extra, nem o adicional noturno. E tem um tempo que
Sim, das 10 às 5 aqui no Das 10 às 5, né? Isso, a hora urbana. Nesse período tem o adicional noturno de Certo. 20%. Algumas convenções coletivas prevê até 25%. Oh, legal. E a hora extra também, a gente tem que estar sempre olhando na convenção coletiva, porque a gente tem esse adicional de 50%, mas em algumas profissões é demais, é de 60%, então é bom sempre analisar para ver se está sendo pago de forma correta. O final de semana também em dobro, domingo, né? Feriado em dobro, tudo isso tem que analisar para ver se está sendo tudo pago de forma correta. Ou então, às vezes, a folga, a pessoa trabalha numa folga e recebe por fora. Isso é muito comum também, tá errado. Tem que estar tudo no holerite. Então, Isso é o que a gente vê bastante. Eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, aí sexta e sábado todo atestado e domingo, que seria minha folga, eu trabalho. Eu tenho direito a 100% com um atestado no meio da semana? Sim, porque essa seria a sua folga, né? Então, sim, você tem que receber. Então, esse seria o meu descanso semanal. Sim, exatamente. Isso sim. O que a gente vê também é muito desconto no holerite, desconto ilegal, desconto de sindicato. O que é importante também dizer é que o desconto do sindicato só pode ser feito se o funcionário autorizar. Então, se não autorizar por escrito, não pode ser descontado. Então, a gente vê, às vezes, no holerite escrito lá, desconto sindical, desconto confederativo, e aí pode ser ilegal, também pode pedir o reembolso. Então não a gente que tem que pedir pro sindicato não descontar, e sim eles têm que pedir para ser descontado. Isso, e a empresa que vai te dar... Porque geralmente sempre é o contrário, né? Mas é verdade. Desconto, é bem comum descontar sem nem pedir, né? E isso é errado. E a empresa que faz o desconto. E a gente nem sabe se a empresa repassou ou não para o sindicato. Né? Então é sempre bom, quando na contratação, verificar tudo que está escrito lá. Se tiver uma autorização do sindicato e vocês não quiserem, aí já fala, não, isso aqui eu não quero, não vou assinar. E se tiver descontando e você olhar e falar, olha, eu nunca autorizei isso. Aí já tem que entrar em contato com o RH e falar, olha, esse desconto eu não concordo e quero que retire. Se não retirarem e não reembolsarem todos os outros meses, aí com ação também, que tem que pedir o reembolso. Perfeito. Importante de tudo aqui é colher as provas. As provas, sim. A sua palavra contra da empresa não vai entrar numa conclusão nenhuma. Então né? tem que ter sempre. Então, pessoal que quiser aí, procure as provas. Ela falou primeiro, vamos fazer a harmonia com a empresa, tudo bonitinho. Mas se não tiver, processa todo mundo. Não, isso não. E é bem radical. Pode ser radical. Acaba sendo lesada e fica só aí, levando o pé e se atrasando, se prejudicando. Então tem que... Então, no primeiro momento, sempre que tiver uma coisa errada ou então uma dúvida, é bom entrar em contato com a empresa, com o RH, né? Com o chefe e conversar, sempre numa boa. Falar, olha, eu tô vendo esse erro, eu tô vendo esse desconto no meu holerite, do que se trata? Eu queria entender melhor. E aí, se não tiver jeito, se não resolver, aí sim partir para o judiciário. Em último caso, sim. E o feriado? A pessoa é obrigada a trabalhar no feriado? Tem gente que fala, eu não sou obrigado a trabalhar no feriado porque não está no meu contrato. Sim. Isso vai depender muito, né? Primeiro vai depender de como que está escrito lá no contrato de trabalho, qual é a escala, porque a gente tem algumas escalas diferenciadas, a depender também do trabalho, comércio, ramo, exatamente. Agora, se você realmente não trabalha nenhum feriado, mas a empresa precisa que você trabalhe naquele feriado, aí é obrigado a trabalhar e depois a empresa ou vai pagar a hora extra, né, em dobro, ou vai te dar uma outra folga. Aí vai ter também essa questão de banco de horas, lá dentro dos 6 meses que ela vai ter que pagar, ou de acordo com a convenção coletiva, de acordo que for feito na empresa. Que agora a gente tem muito essa questão de acordos, né? Então tem que ver a categoria, a convenção coletiva, o que está escrito lá, o prazo que está estipulado lá. Perfeito. Quais são os casos mais recorrentes assim, que as pessoas, quando te procuram, falam? Que está acontecendo muito até na pandemia agora. Muito assédio moral. Assédio moral é o que a gente mais vê. Isso é muito comum, tanto para quem está trabalhando no home office, quanto quem está trabalhando nas empresas. Isso a gente está vendo muito. Então,
Aí, o ruim é não ter prova, né? Então, o que a gente pede é que se a pessoa trabalhar, às vezes, no home office, que tenha provas no celular, no WhatsApp, que guarde tudo isso. E na empresa, se for no local físico da empresa, através de testemunhas. E durante a pandemia, o que a gente viu também é muita empresa entrando nos planos do governo, na medida provisória do governo, de suspensão do contrato. Então, o funcionário recebia do governo, mas os funcionários continuavam trabalhando. Então, a gente viu isso, que é uma falta gravíssima, né? Gravíssima. Então, a gente viu muito disso. Muitas ações foram nesse sentido. E também da redução da jornada, que também foi esse plano do governo. Muitas pessoas acabavam trabalhando o período todo. Então, se alguém passou por isso, cabe ação também. Isso é um dos piores problemas que a gente viu nessa pandemia. Perfeito. Nossa, eu estava acompanhando aí até o caso dos funcionários fantasma, né, que batiam ponto e ia para casa e ficavam recebendo salário, né? Cara, tem muita coisa que acontece que fica cobertada. A criatividade que essas pessoas têm, se usassem para o bem, né? Seria ótimo. E na saúde pública ainda, cara. Demais, sim, bastante. Particular, às vezes, a pessoa não recebe uma boa assistência. Imagina na pública, né, cara? Verdade. A pessoa fica ali 2, 3 horas, 4, 5 horas para ser atendida. E o desconto de falta nas férias? Tá. Se a pessoa faltou até 5 dias, aí ela não vai ter desconto. Aí depois vão vir os descontos de 6 dias, 12 dias, 18 dias. E agora, se tiver mais de 32 faltas, aí não vai receber férias nenhuma. Vai ficar sem férias. Aí, pessoal, para de faltar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Senão vai perder as férias, hein? Sim. Quantos dias é considerado abandono de trabalho? Isso também é bem relativo. Não existe na lei um prazo específico. Então, às vezes a empresa entende que passados 10 dias já é abandono e dá justa causa. Aí, no judiciário, o juiz vai dizer se cabe ou não. Também tem entendimento de 30 dias. Então, aí é bem relativo. Certo. Mas o ideal é não deixar de ir para a empresa, né? Porque existe esse entendimento dos 10 dias também. Então, é perigoso. Perfeito. Aí, toma cuidado, pessoal. Mas a empresa tem que comunicar, tem que ir atrás do funcionário, como é que faz? Sim, a partir do momento que o funcionário não está indo mais para a empresa, o ideal é mandar um telegrama para saber o motivo. Agora, se não tiver resposta nenhuma, aí a empresa vai acabar dando a justa causa por abandono. E aí, esse funcionário, se por um acaso aconteceu alguma coisa com ele, vai ter que provar. E aí vai ser no judiciário mesmo. Às vezes não se sabe o que pode ter acontecido com a pessoa. Às vezes ocorreu algum problema na família, de saúde, e ele não conseguiu informar a empresa. Então ele vai ter essa chance depois de justificar. A pessoa foi sequestrada, Sequestrado, pode ser também, não se sabe. Ou tá doente, né? E não tem ninguém pra avisar. Sim, pode ter acontecido também. E se a pessoa... Como é que eu posso dizer? É verdade. Aqui já foi. Eu esqueci, pô. Esqueci a pergunta, de verdade. Não, Ele fez até a segunda série. É verdade. Enquanto isso, eu lembrei de outra coisa também aqui. Do intervalo e pra jornada. Isso! Vai dizer que era essa a pergunta. Não. Nossa, de verdade. Então, desculpa aí. O intervalo Que vergonha. acontece, né? Acontece. Das melhores famílias. O intervalo para almoço. Isso é uma coisa que eu lembrei agora, que é muito comum. Às vezes está lá no contrato que a pessoa tem 1 hora para almoço e descanso, mas ela não fica 1 hora. Ela fica 15 minutos, 10 minutos, ou então tem que comer alguma coisa rapidinho, ou não, nem tem intervalo. Aí está errado também e cabe pedir a hora extra desse período. E se... Desculpa aí. Não, E se for muito longe? Assim, eu bato o ponto para ir para o almoço e demoro 10 minutos para chegar até o refeitório. Isso aí não pode computar. Não pode, né? computar, porque é só locomoção. Então, se fosse assim, você teria só 50 minutos de intervalo. Então, esse período não pode. Pior ainda quando tem fila. Tá. Fila no refeitório. Não, mas aí, no caso, seria uma coisa interna que vocês teriam que conversar com a empresa. Assim, além de ser longo, tem fila. Ou seja, na verdade... Você perde meia hora na fila. Sim. Isso tudo, se não conseguir resolver no diálogo, no judiciário até pode pedir dano moral, né?
Porque, na verdade, vocês não estão tendo... A empresa não está passando, não está dando para vocês uma estrutura, uma boa estrutura. Porque toda empresa tem que dar para os seus funcionários um ambiente bem estruturado, que não seja precário. E acaba sendo precário o almoço de vocês. A gente vai trabalhar 10 horas, é a única hora que ela tem paciência de estabelecer, se recuperar mentalmente, descansar um pouco para voltar mais produtiva. Aí vai lá e tem esses empecilhos. Porque esse intervalo ele é para refeição e descanso. Exato. Não é? Eu lembrei agora. Sobre abuso sexual. Tem muito caso lá com você, lá? Sim. Essa parte do abuso sexual, não são muitos, mas a gente já viu. O assédio também. Assédio sexual, né? Assédio, que seria desde você Falar palavras com conotação sexual. Uhum. O abuso, ele é mais difícil de o ato em si, né? Mas essa parte das conotações, de falar uma coisa assim, principalmente superior e hierárquico, isso tem muito, muito. A gente infelizmente vê isso. E o grande problema é a questão da prova. Porque às vezes essa pessoa, ela vai num momento que está só o agressor e a vítima, num canto. E aí essa pessoa vai sofrendo, vai tendo problema psicológico. Isso é muito difícil. Então as empresas têm que lidar melhor com isso também. Porque a prova, ela é muito difícil. Muito difícil, infelizmente. Entendi. Porque tem gente que se aproveita, né, Sim. disso, né? E o agressor não vai fazer isso na frente de testemunhas. Verdade. Vai pegar um momento de fragilidade que está só, às vezes, dentro de um estoque, ou às vezes até dentro de um banheiro. Sim. A gente vê muito disso. É triste, mas existe. E tem até chefe até que não acredita nisso, né? Então, não, ele não fez isso, não. Pelo amor de Deus. Acho que isso aí é coisa da sua cabeça e tal. E o problema é a prova. A prova, né? Porque normalmente só tá os dois. E às vezes, de repente, se falar alguma coisa pelo WhatsApp ou por e-mail, aí já vai ajudar. Entendi. Isso que a gente pede. Tentem produzir prova, porque sem prova fica difícil. Aí o WhatsApp, print de WhatsApp, isso e-mail. Ajuda muito. Aí você pode sempre documentar, vai imprimindo, vai. Isso, vai guardando tudo, né? Faz lá o backup, deixa tudo guardadinho, porque a gente usa muito. Hoje em dia, o WhatsApp está sendo usado muito para prova. Muito. Também até o celular para gravar áudio também, né? Sim, para gravar conversa. Né? Exato. Discretamente, se essa pessoa estiver sofrendo isso, coloca o celular gravando ali no momento que está acontecendo. Isso. Tem uma série moral também de qualquer outra coisa também. Isso, exatamente. Vai o celular pode ajudar muito na prova. Muito. Antigamente era muito mais difícil de provar, porque praticamente era só testemunha. Agora a gente já tem essa ferramenta do celular. Câmeras, né, de vigilância, normalmente tem em todos os lugares da empresa. Então isso ajuda bastante. Evoluiu bem essa parte. A testemunha pode ser qualquer pessoa qualquer pessoa que trabalha junto com ela, assim? Pode ser qualquer pessoa que conhece dos fatos. E se tiver vínculo, assim? Só não pode ser amigo, não pode ser amigo íntimo, não pode ser parente. Então, se for parente ou amigo, aí o juiz não vai aceitar. Se eu tenho foto com o Anderson na rede social... Não tem jeito. Então, a testemunha, ela não pode ser uma pessoa que frequenta a sua casa, que tá lá nas fotos do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, em festas, em baladas. Essa pessoa não vai poder ser testemunha. Mesmo sendo as únicas pessoas... O máximo que o juiz pode fazer é ouvir como informante, mas não vai ter valor. Então, a testemunha tem que ser alguém que não tem vínculos. Só mesmo o contato lá de colega de trabalho. Às vezes o ruim que tá falando assim, se é uma empresa for 3 funcionários e... ser familiares. E 2 é ser amigos próximos, porque como você trabalha muitas horas seguidas, você acaba tendo vínculo, né? O juiz vai ter que ouvir como informante, mas ele vai entender que essa pessoa tem um certo interesse em que a pessoa ganhe, né? Então não é uma pessoa imparcial. Aí o que vai ajudar mesmo vai ser prova documental nesse caso. É que nem a gente falou, é difícil isso aí, colocar uma pessoa para ser testemunha sua. Sim. Se você não tiver uma... E o pior de tudo é mentir também. Às vezes a testemunha vai falar, eu não sou parente, eu não sou amigo. E aí a parte contrária traz fotos. Traz fotos na balada, traz foto abraçado, em casa, ou então na descrição. Fazer que o maluco lá, aqui, ó. Ele fez lá o debate lá. Sorinha, fuma maconha. Exatamente. Então, assim, embaixo, meu melhor amigo. Isso, o padrinho da minha filha. Aí o juiz, essa pessoa vai ser processada porque é falso testemunho. Ela falou que ela não era amiga.
Então é bem perigoso isso. E tudo isso são coisas que, quando for entrar com uma ação, o advogado vai passar todas as informações, são várias, né? O juiz na audiência vai perguntar para a testemunha, você tem interesse na causa? Você quer que ele ganhe? Aí a pessoa fala, a testemunha fala, quero que ele ganhe, sim. Já vai ser contraditada, o juiz chama assim, contradita da testemunha. Ou seja, essa testemunha não vai ser ouvida. Entendi. E a pessoa foi mandada embora por justa causa. Fica algum vínculo na carteira? A próxima empresa pode puxar os dados dela? Não, isso não pode, é proibido que conste, não consta na carteira de trabalho. Isso antigamente, você vai sujar essa carteira, menino, para com isso. Então, na época da minha avó, das nossas avós, aí constava. Inclusive, acho que é por isso que tem esse termo, né, de sujar a carteira. Mas não, isso é totalmente ilegal, não pode constar. Mesmo também sendo processo. Você processou 3 empresas, tem lá sua ficha lá, hein, meu? Não, isso não pode também. Não pode também. Inclusive, se acontecer isso, cabe até ação, porque todo mundo tem o direito de ação, isso é um direito constitucional. Certo. O direito então, de assim, ação. não é mal interpretado do funcionário que tem vários processos em várias empresas. Porque não pode, né? Não pode. Então, claro, se a pessoa em off falar assim, eu não vou querer contratar porque ele tem essas ações. Agora, se ele externar isso, falar para todo mundo, olha, não vou contratar você porque você tem ações, aí cabe uma ação, porque ela não pode fazer isso. Não, o processo, se você pesquisar na internet, pode aparecer. Pode aparecer sim. Entendi. Porque ele não é sigiloso. Não é igual, por exemplo, um processo da área da família, que é sigiloso. Uhum. Então, pode ser que apareça sim. Perfeito. Então, nenhum processo de causa trabalhista é sigiloso? Todos são públicos? Não, vai ser sigiloso se por um acaso tratar, por exemplo, de um assédio sexual. Algum assunto mais assim delicado, aí ele vai ser sigiloso. Perfeito. No mais, não, vai ser público mesmo. Perfeito. Então a empresa também não pode ficar perguntando pra você, mas você foi me mandado embora por quê? Não, isso também não. Não, né? Não. Na hora da entrevista, né? Por que você tá mandando embora? Isso tudo porque isso é uma segregação. Só porque você entrou com um processo, só porque você exerceu o seu direito de ação, você não vai ser contratado? Então isso é uma segregação. Então isso é algo errado também. É claro que a gente vê as coisas erradas acontecem, mas a gente tem que entender o que é errado para se defender dessas arbitrariedades, né? Vamos dizer assim. É que nem uma mãe quando vai numa entrevista, e seu filho, fica com quem? Mas e se precisar ir no médico? E levar pra escola, quem é que vai fazer? Aí a empresa começa a ficar perguntando assim, mas fica perguntando assim, se não tem outra pessoa pra cuidar do filho dela, se ela vai se ausentar pra cuidar do filho dela quando ela precisar. Né? Isso também pode ser uma forma de abordagem. Se a pessoa se sentir ofendida, segregada, só porque eu sou mulher, só porque eu tenho filhos, eu estou sendo segregada, enquanto aquele homem que eu sei que não vai ficar afastado, que não vai precisar faltar ao trabalho, ele vai ser contratado. Se a pessoa perceber alguma situação assim e tiver como provar, ela pode sim buscar o judiciário, buscar os seus direitos. E também da forma de estética também. Cabelo, barba, unha. Assim, se não atrapalhar a segurança da pessoa, a empresa pode proibir do antes vai antes, trabalha de qualquer coisa e a barba não interfere em nada no serviço dele. A empresa pode falar, você não pode trabalhar de barba, você não pode trabalhar de bigode. Vai depender das políticas da empresa, se não for considerado uma segregação. Então, é claro, se é um ambiente formal, um escritório de advocacia, ele pode proibir que a pessoa vá de bermuda, que a pessoa vá... ele pode obrigar que essa pessoa vá com roupa formal. Isso. Então, tudo vai depender da política da empresa, qual que é o ramo, o motivo. Tem que ter uma motivação para aquela pessoa ser obrigada a usar um uniforme, para aquela pessoa ser obrigada, de repente, não usar um boné, né? Então, tudo vai depender da situação, no caso concreto mesmo. E se não tiver o tamanho de uniforme adequado para a pessoa? Ela for contratada, só que no dia de distribuir o uniforme para ela, não tem. Aí os contratantes vão lá e demitem ela, sem ao menos ela ter trabalhado. Nossa, isso também tá errado, tá bem errado. Como assim? A pessoa não tem o seu uniforme, por isso você vai ser dispensado. Isso também é uma forma de segregação. Então tá errado. E essa abordagem na entrevista é complicada, né, Wellington? Sim. Você falou agora, a pessoa fala, por que você vai mandar ela embora da outra empresa? Muitas vezes, a maioria das entrevistas faz isso. Às vezes você não quer julgar a empresa e você também não quer se julgar um mau funcionário. Aí você quer ser imparcial, mas você fica naquele jogo
né? Você fala, cara, o que eu vou falar? Se eu for falar, não quero falar mal da empresa, mas eu também não quero me demonstrar um mau funcionário. Sim. Aí você fica nesse jogo de sinuca, né? Não pode omitir nada. É bom ser sempre o mais claro, mais objetivo, porque às vezes quem tá ali é um psicólogo também, né? Então, o ideal tá jogando mais como você responde do que as suas respostas, né? Sim, exatamente. Então é sempre bom ser claro, objetivo e falar a verdade, né? Transparência sempre. Sim. E quando a pessoa é transsex e ela tem um nome social e na empresa não a chama ali com o nome social dela? Isso também é bem errado. Bem errado, né? Bem errado e dá dano moral. Porque a pessoa tem um nome de cartório, de nascimento, mas depois ela optou por não chamá-la desse nome, que ela chama de outro nome. Então ela aí tem que ser chamada de nome social. Isso é fato. E se a empresa não cumprir isso e ela se sentir ofendida, a pessoa se sentir ofendida, cabe também a ação, dano moral. Perfeito. Caramba. Deve ser duro. Você imaginou, né? Porque o grande problema é que às vezes os colaboradores eles não têm coragem de falar com o RH, com o chefe, para informar alguma situação ruim. Ou então, às vezes, a empresa até tem lá uma ouvidoria, algum setor para reclamações, para ouvir os funcionários, mas os funcionários têm medo. E não tem que ter medo. Exato. Vocês estão no direito de vocês, então tem que ir atrás mesmo e em última instância, tracação. É porque assim, a empresa fala pra você, mas é porque é a gente que paga seu salário, mas ela também não indica pra você que você vende sua mão de obra, vende o seu tempo, vende seu esforço, vende a sua dedicação. É uma troca, nada é de graça. Claro que não. Entendeu? Porque a empresa joga pra gente, não, porque você paga suas contas, você só come por causa de mim. Não, mas não, calma aí. Se eu não vier trabalhar, você também não ganha. Sim. Então é sempre uma troca, né? Com certeza. Aí a gente acaba vendo um desequilíbrio nessa relação. Uhum. Né? Por isso que todos têm que saber os seus direitos. Tem que ler a convenção coletiva e para qualquer coisinha que acontecer, já saber e ir resolver. Porque se a gente não tiver por dentro dos direitos, a gente nem vai perceber que está correndo alguma coisa errada ali, né? Então a gente vai passar despercebido. É porque a empresa fala assim, eu não chamei você na sua casa pra você vir trabalhar aqui, mas eu também não vim trabalhar aqui sem cumprir o contrato, sem cumprir o que vocês têm que obrigado a me dar. Claro. Isso assim, é um acordo bilateral das duas partes, né? Claro. E a questão do uniforme, o Anderson ganhou 2 uniformes há 1 ano, um rasgou e ele só tem um. A empresa não deu pra ele, sujou, não conseguiu lavar a tempo. Chegou no serviço dele, você tá sem uniforme, você não vai trabalhar. Isso é algo bem comum também de acontecer. Uhum. A empresa ela é obrigada a fornecer os uniformes de acordo com a necessidade. Então, se você tá não tem um uniforme para trocar, tem que ter pelo menos 2 trocas. Se não tiver, a empresa não pode punir porque de repente o uniforme rasgou ou porque não secou. Então a culpa é da empresa. E isso também dá até dano moral, porque às vezes a pessoa trabalha rasgado, trabalha com a bota, às vezes o serviço tem que utilizar a bota, com a bota furada, totalmente com todos os equipamentos, todos os uniformes gastos, velhos, e com isso cabe sim uma ação. E é bom sempre conversar, falar, olha, eu sei que o meu direito é eu não estar num ambiente precário, mas eu estou. Então, o ideal é sempre o diálogo, né? Porque teve o Igor do Podpah, né? Que ele falou pro chefe dele, né? No McDonald's eles são obrigados a lavar a roupa deles, o uniforme. E eles têm... Aí ele falou assim, não, eu sei do meu jeito. Aí ele começou a ler o contrato dele, aí começou a questionar, então, vocês são obrigados a fornecer o uniforme, a lavar o uniforme, a fornecer isso e aquilo. Aí ele começou a questionar tanto que eles mandaram ele embora. Assim, se a pessoa pega e lê o contrato, ela tem muito mais clareza, né? Então, sempre antes... É importante. Mas por que a empresa também, então, não te dá o contrato, você leva para casa, você não tem um tempo hábil para mandar para um advogado. Você sempre... O contrato tá aqui, tu tem 5 minutinhos e... E às vezes não dá nem cópia. Não, com certeza. Não, às vezes... Mas e se você assinou? Oi? Eu assinei o contrato, mas foi em 5 minutos. E aí? Eles se aproveitam dessa fragilidade e o funcionário ele tá ali, ele precisa do emprego, não é? Então por isso que a gente consegue cogitar muitas coisas, questionar na justiça muitas coisas, muitas cláusulas por conta disso. Mas o ideal é pelo menos tentar tirar foto.
Se for o caso de não entregar uma cópia, pelo menos tirar a foto. Mas o ideal é tentar ler com calma, mas se não conseguir, falar, olha, eu ainda não terminei de ler. Agora, se estiverem pressionando muito, o ideal é não assinar. Falar, então eu vou levar para casa. Tentar o diálogo. Tentar sempre o diálogo. Ser esclarecido, né? Porque às vezes a gente quer tanto aquele emprego que fica com medo, mas não tem que ter medo. Tem que ser esclarecido e falar, não, eu não terminei de ler ainda. Tá com dúvida, perguntar. Exatamente. Fala assim, o que significa isso? Posso tirar foto? É que a pessoa tem medo, né? Mas o que a gente tem que colocar na cabeça é não tenham medo e leiam, tenham calma, tire foto, mande para o advogado. Essa é a nossa orientação. Já chegou muito o contrato que não podia ser redigido e foi redigido e assinado? Normalmente os contratos eles são redigidos de forma da lei, dentro da lei. O que ocorre de errado é depois. Exatamente. A forma como é executado, não sim como está escrito. Normalmente os contratos estão sempre bonitinho, padrão, do jeito em conformidade com a lei. Sempre. Eu nunca vi um contrato que fala, nossa, esse contrato é abusivo. Um contrato de trabalho, né? Normalmente eles são redigidos bonitinhos. Perfeito. Bem. Acho que na verdade está sendo convidado que está com mais cara de entrevista, né? É verdade, porque sempre a gente tem um bate-papo, sempre a gente conversa mais sobre a intimidade da pessoa, sobre a história. Nosso canal sempre quer trazer muita informação para o nosso público de história de vida, de conhecimento. Legal. Mas só que esse conhecimento é muito específico de perguntas e perguntas e perguntas, mas quero pedir desculpa para você. Imagina. Mas agora vamos falar um pouco dela, né? Vamos falar um pouco de você. Tá bom, vamos lá. Você é formada desde quando? Eu me formei em 2011, aí eu peguei a OAB em 2012, Legal. Né? No final de 2012, eu tinha 23 anos, aí eu tô há quase 9 anos já, né? Atuando na advocacia. Logo antes mesmo de entrar na advocacia, quando eu estava no ensino médio, eu pensava, o que eu vou fazer? Vai ser na área de humanos, porque a área de exatas eu não sou boa. Deu pra ver, né? Deu pra ver. Os 270 dias. Acho que é. Isso eu não tenho como negar, sou péssima e exata. Decorou o texto, mas os meios se transformar em mesmo já é mais difícil, aí né? não tem jeito, né? Aí eu sabia que ia ser humanas, mas não sabia qual a área, né? Aí minha mãe, que também é advogada, e o meu avô, na época, né, que ele já é falecido, mas foi uma pessoa muito importante na minha vida, major da PM, eles conversaram comigo e falaram, olha, eu acho que você vai se dar super bem no direito. Fizeram na minha cabeça, assim, né? Eu falei, realmente, acho que direito vai ser a área que eu vou. Aí eu fui, comecei a fazer a faculdade, e o incrível é que na faculdade eu ia muito bem na área trabalhista já. Sério? E muita gente não gosta da parte trabalhista na faculdade, e eu já gostava, ia bem. Por que você não gosta? Porque não, é muito difícil a parte, por exemplo, de prática. Os recursos trabalhistas são bem complexos. Muita convenção. Diferente. A legislação, é muita coisa. Então não é muito legal. Normalmente na faculdade o pessoal gosta da área criminal. Criminal? O direito penal é o que o pessoal mais gosta. Porque é legal mesmo, né? Assim, na que todo mundo já olha um advogado, aquele advogado na TV já é o criminal, né? Quando fala de crime, você começa a ler o Código Penal, é interessante até para quem não é do direito. É um assunto que traz assim, uma certa curiosidade, né? Então era a área que o pessoal mais gostava. E aí eu comecei a advogar na área trabalhista, minha mãe também é trabalhista, e foi o que eu gostei. E o incrível é que eu trabalho nessa área trabalhista e faço também serviços para servidores públicos, também relacionados a essa parte de cargos, de funções, e para candidatos de concurso também, né? Para quem de repente não passou numa fase do concurso, aí eu tento ajudar, anular aquele ato que reprovou. Tem bastante? Tem bastante. Então eu sei que o que eu gosto de trabalhar é isso, com relações de trabalho. Tudo que envolve trabalho, profissões, é o que eu gosto. E aí, tô na luta, né? Trabalhando lá no escritório junto com o Dr. Tiago, tem a outra doutora Gladys, que todos eles são criminais, os dois, né? E é um ambiente muito legal, e é o que eu tô fazendo até hoje. Que legal. Aí tem preconceito, assim, o pessoal discrimina por ser mulher? Então, eu nunca
nunca vi esse preconceito. Nunca sofreu também? Não sei, isso que é a questão. Eu não sei se eu já sofri, mas eu nunca vi. Porque eu sempre fui uma pessoa assim que... toda essa parte de preconceito, eu sempre deixei longe. Eu falei assim, eu acho que o preconceito, a gente que tem que evitar, sabe? Então, se já ocorreu, se eu já passei por algum preconceito, eu não vi. Você nem notou? Não notei, exatamente. Entendi. Nem notei. Passou despercebido. Porque tem, às vezes, pessoas mais antigas têm aquela visão, advogado, né? Advogado homem. Esse advogado é bom, aquele tiozinho, cabeça branca lá, todo cheio da pasta lá e tudo mais. Né? Tem essa visão assim, advogado novo tem 2 casos só, nem estudou direito, ficou só na balada. Tem esse preconceito, né? Aí fala assim, mulher ainda? Não, pelo amor de Deus. Eu entendo que deva ter, mas eu tenho que assim, demonstrar, fazer o meu melhor sempre e colocar assim uma venda pro que é preconceito. Né? Porque eu acho que é a melhor forma da gente viver assim, sabe? A gente fingir que não existe. Não vê-lo. É mais fácil de viver assim. Então eu sigo sempre tentando melhorar, sempre na advocacia, fazer bem o meu trabalho e seguir. Entendi. Aí, falando sobre trabalho, como é que é? O Anderson vai processar a empresa dele. Como é que é chego lá com meus papéis e como é que você entra com a ação? Como é que é os custos? Sim, muito legal. Ótima pergunta. Quando alguém viu? Tô te falando? 1-0 pra mim. É verdade. Fizemos várias perguntas, né? Uma hora ele funciona. Fizemos 150 perguntas. Essa é boa, viu? Nossa, é aquelas tudo porcaria. Brincadeira. As outras eram polêmicas. É verdade. As outras todas foram polêmicas, agora essa é uma boa pergunta. Boa. A pessoa entra em contato, aí eu pergunto, faço uma triagem para saber mais ou menos o que aconteceu com a pessoa. Aí eu peço uma relação de documentos para essa pessoa selecionar. Eu falo o que tiver dessa relação, você me traz. Aí eu vou fazer uma entrevista com essa pessoa, vou preencher uma ficha com tudo. Ela vai me contar tudo o que aconteceu na empresa. Porque às vezes a pessoa vem com um problema e quando eu vou ver eu acho 3, 4, 5 outros problemas, até mais. Que ela tava, como ela não conhece a lei. Aí normalmente eu falo, nossa doutora, sério que não pode isso? Eu não sabia, nossa senhora, eu vou falar para outras pessoas, olha só, é bem comum. Aí eu faço essa ficha, essa pessoa vai preencher uma procuração para eu poder representá-la perante o juiz, né? E também uma declaração de hipossuficiência. Por que essa declaração? Porque no judiciário tem alguns gastos, né? Por exemplo, se a pessoa precisar de uma perícia, aí vai contratar um perito. Para a pessoa, para esse cliente, né? Para esse reclamante, que a gente chama de reclamante, quem vai entrar com ação trabalhista. Para esse reclamante não pagar custas para o tribunal, ele assina essa declaração de hipossuficiência, que é uma declaração de pobreza, e aí o juiz vai analisar se ele tem direito mesmo à justiça gratuita ou não. Normalmente, na Justiça do Trabalho, ela dá a justiça gratuita, né? E aí o contrato de honorários que a gente faz na área trabalhista, normalmente, se cobra 30% ao final. Pode ser que um advogado ou outro faça diferente, mas a regra é essa. 30% ao final de tudo que receber. Claro, se a pessoa não ganhar, o advogado também não ganha nada. Não ganha nada, caramba. Não ganha nada. Por isso que é bom sempre fazer essa triagem, ver se a pessoa realmente tem os direitos, para ter mais chances, né? Claro que o advogado também não pode dizer se vai ganhar ou não, porque a nossa atividade é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim, uma atividade que você pode prometer um resultado. A gente não pode prometer um resultado, porque não depende da gente. Vai depender das provas que vão ser produzidas no processo, vai depender do entendimento do juiz. Então, é bem relativo. Então, a pergunta que todo mundo faz, doutora, a causa ganha? É isso. Né? Isso é algo que a gente nunca pode dizer para o cliente. Não, não pode. E é comum, né? Comum. Isso a causa ganha. Rapaz, entra lá no processo, tá com esse meu vizinho lá, vizinho de jogado. Rapaz, ganhar, pedir pra você. 3, vai dar só com 10 mil. A lei, a lei é o que manda. Tipo, se tava dentro, a empresa está agindo de forma irregular e a lei está provando que ela realmente. O reclamante está provando que ele está certo, já gera essa empolgação, né? Fala, pô, eu vou ganhar, é causa ganha. A gente vê que tem as chances, né? A gente olha lá, tem provas, temos chances nessa causa, temos chances. Mas não podemos nunca falar que a causa ganha. Até antiético, o advogado nunca pode falar isso. Ele pode ter até punições na OAB se falar isso.
tem alguns casos que a pessoa faltou na audiência, mentiu, ela paga os custos da audiência? Sim, se faltar na audiência, vai pagar custas. E elas são calculadas de acordo com o valor da causa. Então a gente sempre fala para o cliente, não falte na audiência. A não ser que a pessoa tenha sofrido um acidente, tem uma justificativa, né? Então não pode faltar. Aí a gente faz essa ação, depois que o cliente vem, a gente vai fez toda essa triagem, fez essa ficha, a gente vai entrar com a ação. A gente entra com a ação na Justiça do Trabalho, aí já vai vir a data da audiência. No próprio dia que a gente distribui a ação, já vem a data da audiência. Agora, por conta da pandemia, a gente está fazendo as audiências todas por videoconferência. Nossa, não. E é legal, é bem mais legal. Prático, né? Bem mais prático, porque às vezes a pessoa mora longe e não consegue, às vezes tem gente que chegava atrasado nas audiências, e aí perdia, né? E agora não, agora as pessoas conseguem acessar, é bem simples, é um link que a gente envia, a pessoa acessa o link, já tá lá, já conversa, e é bem legal. Aí a gente tem essa primeira audiência, o juiz, ele tenta sempre fazer um acordo. Ele sempre tenta fazer com que as partes entrem em composição amigável e... Para não desenrolar o processo, Isso, mais custos, né? Para acabar ali. E se a empresa faz uma proposta justa, ótimo, o processo já termina ali, é algo bem rápido. Se a empresa não faz uma proposta justa, aí a gente vai produzir todas as provas, que é ouvir testemunha, é fazer perícia, que às vezes tem também essa parte de insalubridade. Tem muita gente que trabalha em local insalubre e não recebe insalubridade. Então a gente tem que pedir no judiciário, ou periculosidade também. Aí a gente pede a perícia, faz a perícia no local, ou então a pessoa ficou doente por causa do local que trabalhava, que era insalubre também, aí faz uma perícia médica. Aí a gente vai fazer toda essa colheita de provas para depois o juiz dar a decisão dele. E se o preposto não for uma audiência? Aí vai dar uma revelia, que significa que tudo que a gente está falando é verdade. Então, preposto, para quem não sabe, é a empresa, né? Se a empresa Isso, não for... é o representante da empresa. É como se eles estivessem se mentindo, se ausentando ali. Se ele não comparece, aí é como se tudo que a gente falou é verdade. Perfeito. Isso é muito legal. Isso é muito bom, né? Acontece isso, é ótimo. É difícil acontecer. É difícil, mas já tive casos. É. Aí você não precisa nem produzir provas, nem nada. Porque é como se tudo que você falou ali é verdade. Então, se o cara um advogado aproveitador, então, imagina se ele... Mas pode ser que é decretado causa-ganha, nesse caso, da ausência do... Aí o juiz vai dar revelia, que significa que tudo que a gente falou é verdade. Então ele dá uma sentença de procedência, que ganha. Isso, exatamente. Aí ele que ganhou. Aí, e quando se ganha uma ação? A empresa pode parcelar o pagamento? O pagamento cai para quem? Como é que é feito? Depois da sentença do juiz cabe recursos, né? Mas enfim, se já terminou, já se exauriram todas as fases, não tem mais recurso nenhum, aí a gente vai para a fase do pagamento, que é a fase de execução. Aí a gente vai apresentar os cálculos, porque tem juros, correção monetária sobre esse valor, né? Porque normalmente já se passou um tempo, então tem que ter essa correção. E aí a gente apresenta esses cálculos, o juiz vai homologar os cálculos, ou seja, ele vai dizer, esses cálculos estão certos. E a empresa vai ter que pagar. Se a empresa não pagar, aí começa uma execução, ou seja, vai bloquear bens, vai bloquear valores de conta, tudo, penhorar tudo deles. Agora, se a empresa não está bem e ela conseguir comprovar que não está bem, aí ela vai poder parcelar em 7 vezes. No máximo 7 vezes. E o tempo que ela tem para pagar? Perdeu a empresa... Já perdeu, vai ter 15 dias para pagar. 15 dias. Isso, aí se não pagou nesses 15 dias e nem apresentou essa justificativa de que quer o parcelamento, aí começa essa penhora dos bens. Aí caiu o dinheiro na conta do advogado ou do... É do advogado que cai. Tá? Sempre cai na conta do advogado, aí o advogado repassa os 70% para o cliente e retém os 30%. Entendi. E o advogado tem quanto tempo para pagar? Não existe uma lei que diga, mas a praxe é até 5 dias. Entendi. Essa é a praxe, né? Normalmente é assim. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, hein? A pessoa bate o ponto. Bate o ponto e... por um acaso, ela demora muito para ir embora. Não porque ela quer, e sim porque é uma norma da empresa. Por exemplo, o Anderson bate o ponto lá onde ele trabalha, mas para ele ir embora, para ele pegar as coisas dele, o chefe dele fala assim, você tem que percorrer esse caminho durante uma fila
que demora uns 20, 30 minutos. Que você perde dentro por causa da empresa, não por causa que eles ficam enrolando lá dentro. Como é que é? Tá. Bom, se não é porque ele estava enrolando, ou porque às vezes é comum a pessoa bater o ponto e ainda continuar lá, às vezes tomando banho na empresa ou estudando. Aí mas não ficar dentro da empresa. Não daria hora extra se fosse isso, ainda que dentro da empresa. Agora, se é por conta de alguma política da empresa, se está à disposição da empresa, a empresa tem que pagar hora extra, sim. Boa. Tem muita pergunta aqui. Tem alguma referência, doutora, na área do trabalhista, assim? Alguém que você se espelha? Acho que até sua mãe é uma referência. Sim, né? com certeza. Era trabalhista também? Trabalhista. Minha mãe, com certeza. Como é que é o nome dela? Roseli. Roseli. Queremos você aqui. Ela vai gostar. Legal. Que legal. Vamos lá. A pessoa tem medo de entrar com advogado porque ela não se esclarece. É muito comum isso, né? Mas como é que eu vou entrar com causa? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder dinheiro? Tem muito caso assim, né? Tem. As pessoas têm receio. Às vezes a gente percebe que tem chances na causa dela, mas a pessoa tem medo. Fala assim, mas e se eu perder? Bom, a gente tem que entender que não dá pra gente dar prometer um resultado, né? Então, o que a gente passa pra pessoa existem chances. Aí a pessoa, claro, a gente não pode também fazer a cabeça da pessoa, falar, olha, você tem que fracassar. Não, isso a gente não pode fazer. Mas a gente tenta mostrar pra ela o direito. E aí com isso a pessoa entrou. Não, mas tem muitas pessoas que têm dúvida. Muitas pessoas. Desculpa, não. Tem algum caso assim que você doutora pegou que viu que o reclamante não estava sendo transparente e acabou tendo que abandonar o caso? Tipo, não, abandonar não, mas às vezes tem cliente que traz uma história para você e com muitos detalhes, porque a gente pede bastante detalhe, bastante prova para ter certeza do que ele está falando ali é verdade, né? Mas, às vezes, ele te traz todos esses detalhes. Aí, quando chega na audiência, na hora de dar o depoimento, ele fala tudo o contrário. Fantasias, ele muda tudo, porque às vezes ele fica nervoso e ele muda tudo. Aí, isso é prejudicial. Mas, normalmente, a gente tem esse feeling de entender qual cliente que dá para ir para um depoimento, qual cliente que o ideal é você lutar por um acordo. Quando você vê que o cliente não vai conseguir falar, vai prejudicar, a gente fala com ele, fala, olha, como no seu caso que a gente orienta a tentar um acordo mesmo. Porque se você der o seu depoimento, pode ser que não seja bom. Ou então a testemunha, a gente vê que a testemunha, ela é uma pessoa muito nervosa, ela não vai conseguir falar nada. Uma pessoa tímida. Sim, então a gente tem tudo isso, você tem que ter essa experiência de perceber cada caso e passar, ser transparente com o cliente. Falar, olha, eu tenho certeza que se essa testemunha falar dessa forma, não vai ser bom para você. Então vamos tentar um acordo? Aí o cliente vai falar assim, verdade, concordo. Então vamos tentar um acordo. Então a gente tem isso, né? Tem que analisar cada caso mesmo. O funcionário pode ser advertido, exposto assim, do lado do cliente? Como assim? Tipo assim, eu estou sendo advertido pelo meu superior no momento que eu estou do lado do cliente ali. O cliente está vendo eu sendo advertido. Tá. Entendi. Isso também, você está passando por um constrangimento, ele está te constrangendo. Isso não pode. O certo seria ele aguardar, ou então te chamar, falar assim, por favor, só um momento, poderia vir até aqui e explicar de forma formal, né? Não gritando, não brigando, falar, olha, tá errado o procedimento, você poderia melhorar, ou então esperar terminar esse atendimento e falar, olha, para os próximos atendimentos, você poderia fazer assim, assado. Tem que ter essa cordialidade, né? Imagina o procedimento, você está trabalhando lá, você está atendendo o cliente, às vezes chega o seu patrão e fala, pô, tá fazendo errado. Isso é burro. Não, isso é totalmente errado. Também nem na frente do cliente, nem na frente de outro funcionário também. Isso tudo é errado. Com certeza é aquela questão do assédio moral. Para acabar um pouco desses problemas com a empresa, para acabar um pouco de problema também com a pessoa, o que você acha que deveria ser feito, assim, uma educação de direito? O que você acha treinamento, com certeza, precisaria de um bom treinamento, passar diversas informações de direito trabalhista, tanto para os gestores, para os superiores hierárquicos, para todo mundo.
Sim. Tinha que ter algumas palestras, alguns cursos, Algum treinamento. Isso é muito importante, porque eu acredito que se tivesse, a gente evitaria muitos problemas, muitas ações trabalhistas. Essas medidas preventivas. A gente não tem essa cultura da prevenção, né? A gente só remedia as coisas. Esse é o problema, é um grande problema que a gente vive. Se fosse um advogado entregando o contrato em vez de um profissional do RH, poderia explicar na hora em termos mais técnicos, em termos mais fáceis. Porque às vezes o profissional do RH, às vezes nem formado ainda, é um estagiário, ou é formado, mas não tem essa área de contratos como seu maior forte. Aí às vezes ele não vai saber explicar com tanta clareza para você. Exato. Então aí às vezes até uma empresa terceirizada, uma outra empresa, para que os funcionários não fiquem com medo, com receio, né? Às vezes um advogado de um escritório que foi contratado para estar ali, para conversar com os colaboradores, e vai trazer uma credibilidade e confiança para que todo mundo pergunte tudo, não tenha medo de fazer as perguntas. Então acho que seria muito importante, ajudaria bastante. A empresa estava com muita irregularidade assim por ser alienada, assim, ou eles já trabalham A gente vê de tudo. As empresas, eu acho que as empresas que são maiores, elas têm conhecimento, né? Agora, as menores, a gente vê que realmente é por desconhecimento. A gente vê muita empresa pequena que não tem mesmo conhecimento. Às vezes não conhece nem a convenção coletiva da categoria. Toda empresa tem que ter um advogado? Não é obrigatório, mas é muito bom. É aconselhável que tenha sempre um setor jurídico, justamente para evitar tantos problemas, tantos conflitos com os funcionários, com os colaboradores, né? Então a gente orienta, mas não é obrigatório. Entendi. E tirar foto dentro da empresa, assim, a pessoa proíbe de tirar foto ou de divulgar alguma coisa, direitos autorais ou de imagens da empresa também, isso também não pode, né? Isso aí vai depender da política de cada empresa. Se a empresa deixar bem claro que não pode, até mesmo o uso de celular, que não pode, aí tudo bem, aí ela está certa. Então tudo vai depender do que foi explícito para vocês, para os colaboradores. Na sua empresa tem revista, Anderson? Tem. Como é que é a revista lá? Do prevenção, né, na saída. Como é que ele faz? Ele verifica todo o que você estiver carregando e vai verificar. Antes de você sair da empresa, você... Pode fazer isso? Revistar a bolsa? Pode fazer, desde que tenha um motivo. É uma empresa que tem... o que vocês fazem? É atacadista. Então tem muitos produtos, alimento. Sim, então é comum. É claro, pode ser uma revista constrangedora, mas a revista ela pode ser feita assim. Sim, tanto que eles nem colocam as mãos assim no seu... Eles só pedem pra você... E tem que ser num lugar reservado, né? Não na frente de cliente, não na frente de terceiros. O ideal é que não esteja na frente de clientes, só mesmo nos funcionários. Nos funcionários mesmo, na parte da saída mesmo. Isso. E falando na parte da saída, eu pego fretado. Às vezes o fretado demora... Eu demoro 40 minutos para sair de ir embora da empresa. Esse minutos conta como hora extra, não? Não conta. Antes da reforma, o período em Tinder era contado como horas, né, de trabalho, mas agora não conta mais. Esse período não conta mais. E eu pego fretado, então não ganho vale transporte. Se eu precisar ir para outra localidade ou fazer outra atividade para a empresa e como eu não ganho vale transporte, eu tenho direito a reembolso? Sim, com certeza. Se você tiver que gastar todo o gasto que você tiver, tem que ser reembolsado. Tipo, a pessoa tem veículo próprio, ela usa para trabalhar e ela não recebe o vale transporte. E ela tá gastando gasolina do bolso dela. Ela tem algum direito? Aí não, só se a empresa der alguma bonificação, auxílio combustível. Assim, se eu for fazer um exame periódico ou eu vou fazer algum trabalho externo para a empresa, aí a minha locomoção e o meu almoço a empresa tem que pagar. Então, se o Anderson faz um exame que é anual, qual que é o nome do exame? Periódico. Aí ele vai fazer lá na Avenida Paulista, então a empresa tem que arcar com o custo dele, de casa para o exame e do exame para casa, é isso? Isso. Tudo que a empresa obrigar a fazer, ela tem que pagar sim o transporte. Entendi. Menos a alimentação, só o transporte mesmo. A alimentação aí vai depender da convenção coletiva. Se obriga ao pagamento de vale alimentação, aí tem o tempo também, né, que a pessoa vai ficar ali no local também, né? Se esse tempo for maior do que a sua jornada, eles têm que pagar a hora extra também. Como é que as pessoas fazem para terem acesso à convenção coletiva? É só entrar no Google mesmo, no navegador,
entrar no site do sindicato, verificar qual que é o sindicato da categoria, e lá no site do sindicato vai estar constando a convenção coletiva. Aí tem que olhar a convenção coletiva vigente, porque vai ter, de repente, a convenção de 2015, 2016, essas já não estão valendo. Tem que pegar de 2020, às vezes está assim, 2020, 2021. E é muito extensa essa desculpa. É muito extensa essa convenção? Algumas sim, normalmente tem umas 50 cláusulas ou até 60, 70 cláusulas. Mas é de forma didática assim ou não? Sim, é bem didática. É bem didática? É bem simples de ler. Aí, você consegue, né? Tem figurinha? Administrativa, vai fazer de novo. Mas é bem tranquilo de ler. Tem também muito processo também sobre de pegar muito peso, subir em altura assim, equipamento. Tem muito. Muitas pessoas acabam desenvolvendo doenças, muitas dores nas costas, hernia de disco, por conta do peso que tem que carregar e pela empresa não trazer assim, colete, equipamento de proteção. Então a gente acaba vendo muito isso. A gente pede perícia médica e aí a perícia médica acaba percebendo que tudo que a pessoa tem ali de problema de saúde é por conta da atividade que está exercendo. Assim, se a pessoa vê um risco e a empresa não está seguindo as normas, ela pode entrar em contato com o sindicato, ou ela pode fazer o quê para... Não para ela ser desligada, e sim melhorar o ambiente de trabalho dela, já que não tem um diálogo com a empresa. É melhor ela procurar o sindicato dela? Como é que faz? Pode procurar o sindicato ou fazer uma denúncia pelo site do Ministério do Trabalho, pode fazer essas denúncias. Legal. E agora voltou no Ministério do Trabalho, da Previdência. Entendi. Então no site pode fazer a reclamação. E quando você entra com uma causa, aí gera um número de protocolo. Aí o advogado é obrigado a dar esse número pro obrigado ele não é, mas é só o cliente pedir. Né? O cliente pede, já passa o número e dá para acompanhar pelo site. Mesmo que o advogado não passe, é só pesquisar no site do TRT, aqui de São Paulo é o TRT2, e é bem fácil, bem simples de acompanhar e de pesquisar. Perfeito. Qual que é a área mais burocrática assim, do seu trabalho, se é que existe? A parte mais burocrática é a parte dos documentos, porque agora todo processo ele é digital, então a gente tem que passar para PDF, tem que diminuir o arquivo, tem que enviar. Na área trabalhista são muitos documentos. Imagina, a pessoa trabalhou anos e anos, tem um monte de olerite, a gente tem que digitalizar tudo aquilo, formatar e enviar para o tribunal. Essa é a parte mais burocrática mesmo. O olerite agora então não precisa mais ser impresso, ele tem que só estar disponível para o colaborador. Isso, ele pode, mas é que tem algumas empresas que ainda tem físico, né? Então a gente tem que digitalizar tudo. Se enviar para a gente todos os olerites já em formato digital, melhor ainda. Né? Para a gente é melhor, com certeza. Ele tá se olhando porque estão fazendo as perguntas juntos, né? Não, agora pode perguntar, pô. Não, acho que foi bem esclarecedor mesmo. As não. perguntas que as pessoas tinham, eu acho que estão sabendo tudo. Acho, com certeza. Né? Tem mais algum caso que a gente não perguntou? Você acha? Você lembra de alguma coisa assim? Que a gente fez muito bastante perguntas. Sim, foram muitas perguntas, assim, interessante. Certo. Essa parte, assim, do adicional de insalubridade, periculosidade, a gente já falou, a questão dos equipamentos de proteção. Muitas pessoas, uma dica importante, muitas pessoas não recebem os equipamentos de proteção individual, mas assinam que receberam. Ou então, recebem uma quantidade menor do que está escrito no recibo. Então tem que estar bem atento a isso. Quando você é forçado a assinar? O ideal é não assinar, né? Porque fala assim, não, assina aí depois do EPI. Assina depois da luva aí. A gente orienta a não assinar. Não assinar. Mas se a pessoa for constrangida a assinar, depois ver a proteção. Sim. O problema é não conseguir provar. Por isso que o ideal é não assinar. Se está errado, não assina. Só assine o que concorda. Mas se a pessoa foi obrigada a assinar, que tenha então uma testemunha. Entendi. A advertência, se a pessoa se recusar a assinar, dou advertência no ônibus, alguém pode assinar por ele? Vão assinar 2 testemunhas. 2 testemunhas, certo? Isso é comum. E o espelho de ponto? Também a outra pessoa pode assinar por você? Não, isso não. Né? Não. Então, se não concorda, não assine. É claro que o espelho de ponto é muito comum a gente cogitar no judiciário, a gente
fala que a pessoa foi obrigada a assinar, mas que não retrata a verdade. Aí a testemunha é que vai dizer, realmente, o horário dele não era esse que tá no ponto, e sim outro. Por isso, tudo que vocês assinarem, tudo que o colaborador assinar que está errado, ele tem que ter uma testemunha. Ele tem que estar pensando, eu vou assinar isso? Tem testemunha? Ok. O certo é não assinar. Entendi. Ó, quer que eu assine antes? Vem aqui. Olha aqui, hein, ó. Eu antes de testemunha aqui, hein. já pega o amigo, já põe do lado e fala, ó. Ele dá testemunha. Se tá errado, aí você tá lascado, hein. Sim. Tem que estar, tipo, sempre unido, né? Sempre Exatamente. Tinha que ter uma educação, né? Uma educação. Até para dar uma credibilidade para a empresa. Ela evitaria de ela sofrer muitos processos. Se ela soubesse de tudo que ela tem que dar parte de regularidade e tal. Mas não tem, né? Que nem você falou. Não é instalada essa cultura no Brasil, por isso que é bom para, lógico, é bom para a doutora, que ela recebe os processos, ela está sempre ativa. Mas não é ativando. nem isso, porque no caso a gente teria o trabalho preventivo. Sim. Não é? Que seria melhor, seria o ideal, até mesmo para a economia do país. Às vezes as empresas levam umas ações de valores altíssimos que poderiam evitar. Né? Quais são os ramos que mais acontece caso para você, assim? O que mais tem é erro essa parte de insalubridade, da pessoa não receber insalubridade, ou então descontos no lerite, hora extra, intervalo entre a jornada. Esses são os principais. Mas o ramo da empresa, assim? Ramo? É muito... Diverso. Diverso, muito. Todas as áreas. Tudo. É bem complexo. Isso não... Bem de tudo mesmo. Tem bastante vigilante, tem bastante pessoas que trabalham no comércio, no varejo geral. E qual que é o caso que remunera melhor, tanto o advogado quanto o reclamante? Indenização. Qual que é a indenização melhor? Depende. Normalmente quando o contrato de trabalho é bem extenso. Quanto maior o contrato, maior é o pedido. Se for também um desvio de função, o cara exerce de assistente, mas o cara é gerente. Aí também já tem... E depende também do salário da pessoa. Mas normalmente quando o contrato ele é mais extenso é o que o valor da coisa é maior. Aí geralmente o juiz pega o piso salarial para fazer a equiparação, esse cálculo? Sempre pega o piso? Sim, se a pessoa trabalha como uma função e na verdade teria que ser, ele exerce outra, ou acúmulo. Isso. Aí vai depender. Se for nesse caso, sim, vai verificar qual que é o piso de um gerente. E aí ele vai pagar a diferença, né? Ou então se tiver na própria empresa alguém que receba, a gente pede a equiparação para esse profissional da empresa, né? Legal. Então, tem mais alguma dica pra gente? Tem alguma... pro público que está assistindo a gente, tem algum dizer pra gente? Bom, essa parte da produção de provas, estude a convenção. Estudar a convenção, tirar foto de qualquer irregularidade, porque a gente tem essa ferramenta do celular, isso é muito importante. Então, se, por exemplo, a pessoa trabalha num ambiente insalubre, tira foto desse ambiente. Se a pessoa está trabalhando, às vezes, sem os equipamentos de proteção individual, tira foto sua no ambiente de trabalho. Às vezes tem pessoa que está com o uniforme desgastado, tira foto sua trabalhando. Grave, filme, enfim, produza provas e estude muito. Estude a sua área de atuação, leia os seus direitos. É mais isso mesmo. Entendi. Última pergunta, hein? Agora eu lembrei. Eu tô com muita vontade. Trabalho numa empresa, derrubei um notebook, quebrou. Devo arcar com os custos? Normalmente, sim. A não ser qual foi o motivo, né? Se foi um motivo que você não estava atento ali, aí sim, não tem problema de problema. Entendi. Às vezes acontece algum acidente, né? Sim, e você acaba, tá trabalhando lá, passando o produto dentro do caixa lá e joga uma garrafa com quebra. Aí foi uma decisão sua, pode ser descontado. Eu pensei que ela não podia, hein? Em alguns casos não pode, tem que analisar, né? Às vezes a pessoa alguém te empurrou e você derrubou porque alguém te empurrou, aí não. Entendi. Ou até de forma acidental, tipo, não vi mesmo, sabe? Sei lá. Às vezes a pessoa não vê. Se era uma obrigação sua, ser atento àquilo, aí sim. Caramba.
E uma dica para quem está estudando direito e quer ser advogado trabalhista, qual que é a dica que você A daria? dica é fazer estágio. A gente já está na prática, desde o começo é a melhor coisa. Com certeza. Já tá lendo, já tá atuando, Isso, já está na tá... prática. A já tá na prática prática, é a né? melhor coisa. A gente só vai ser bom profissional na prática. Legal. E não tenha medo do exame da OAB? Não tenha medo, porque quando a gente tem medo, a gente não passa. Você tem que ir tranquilo. Você passou de primeira? Tranquilo, não. Não? Mas Sério? terceira. Terceira? Ah, eu vi, Mas, ó. ainda tinha- mas eu prestei quando eu estava na faculdade, então eu Aham. prestei sem estudar. Entendi. Mas aí quando eu estudei, prestei e prestei pra valer, Aham. aí foi. Mas é normal, né? Porque às vezes também tem nervosismo, também, eu a era falta de muito experiência nova na prova né? também. Eu passei e tinha 23 anos. Tá Uma bom. série de fatores influenciando, como você falou, né? Nervosismo, a pessoa às vezes ela sabe, só que não consegue produzir na hora. Sim. Verdade. Acaba atrapalhando. Fala, nossa, Ansiedade. sentindo pressionado, né? Pô, eu preciso passar Mas aqui. é isso mesmo que aconteceu. É, né? Comigo foi isso. Porque Eu conheço pessoas que demoraram anos e anos. fulano por passou causa de do nervoso. primeira, por que que eu não passo e tal, né? A Porque família às vezes pressionando a pessoa também. não tava nervosa. Esse é o principal, não ficar nervoso. É. Um psicólogo antes, fazer a terapia. É até melhor. É até melhor, com certeza. Então é isso, muito obrigado pela participação, foi Obrigada muito a esclarecedor. Obrigado por ter assistido. Espero que tenha gostado. Sim. Desculpa Adorei. muito pelas muitas perguntas. Pergunta, talvez você tá perguntando. É, nossa. Não, foi ótimo. Ela vai chegar no marido e falar, nossa, aquele que perguntaram a noite toda, né? Compartilhar de perguntas, É. eu não aguentava mais, ainda bem que eles pararam. Logo. Eu agradeço mesmo o convite de vocês, adorei, foi muito legal. Então eu passo as redes sociais de novo. É @Verônica Advogada, Instagram e Facebook. Certo. E o escritório? Fica lá no Largo da Matriz, número 7. Na freguesia do Ó. Isso mesmo. Certo? Então, a sua, a minha, a nossa e dê certo. Podcast dê certo. Tamo junto.